Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023. Depois aí do carnaval, nós temos a quarta-feira de cinzas, onde as negociações começaram às 13 horas, não foram pela manhã. No horário típico foi a partir das 13, então foi um pregão menor, mas deu para acontecer bastante coisa aí, pelo menos na parte da tarde. Aqui nós estamos com o mini índice, e aqui no gráfico da esquerda nós estamos com um gráfico de 1 hora, 60 minutos, normalmente chamado de H1, e aqui na direita nós estamos com um gráfico diário. Antes do pregão começar, eu fiz alguns estudos e publiquei no canal dos assinantes e no canal aberto no Telegram. E eu havia feito esta seta aqui, ó. Eu desenhei essa seta e eu falei, olha, mini índice está abaixo da média de 20, as três médias móveis viradas para baixo. Então, tudo indica que nós estamos diante de uma lateralização baixista, onde os preços devem seguir em queda após o término dessa lateralização. Pois bem, mini índice abriu em gap de baixa, formou um candle bastante relevante, baixista, e daí, então, andou de lado. No gráfico diário, ó, o candle é um candle de força, um candle de queda, tendo fechado abaixo do último suporte, do último fundo mais importante, que se encontra na região de 108.855 pontos. Fechou aqui abaixo. Fechou, nós temos aí a confirmação do pivô, do pivô de baixa. No gráfico diário, nós já tínhamos este pivô de baixa. O pivô, ele, em algumas vezes, ele se dá com poucos candlesticks e em outras vezes ele se dá com mais candlesticks, principalmente quando há uma queda muito forte e aí os preços eles se lateralizam, como aconteceu no gráfico diário. No início de fevereiro houve uma queda muito forte, chegou numa região de fundo, que o mercado entendeu que era uma região de fundo, ou seja, o mercado entendeu que estava barato, então teve uma certa quantidade compradora, mas que se equilibrou com a quantidade vendedora e os preços oscilaram dentro de um range, tá? Então, o que acontece? Pelo fato de ter vários candles, esses candles eles não desclassificam, não descaracterizam esse pivô de baixa. Quem fez o meu curso Fundamentos de Análise Técnica sabe o que é pivô de baixa, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, senão o vídeo fica muito longo, mas estuda Fundamentos de Análise Técnica, tá? Grafistas.com.br é nosso site, onde você vê tudo que tem acesso, e aqui, ó, um dos cursos é Fundamentos de Análise Técnica, tá? Tem um curso de gestor de carteira e outros mais cursos virão. Portanto, você precisa saber identificar os parâmetros básicos de uma tendência. Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, aqui no mini índice nós estamos possivelmente numa super tendência de baixa. Com o ADX a 46, tudo indica que os preços vão tocar na média de 8 e vai voltar a cair. Ou pode haver uma lateralização aqui. Geralmente, depois de um rompimento de um fundo assim, nós temos um leve candle de correção. Tá? Um leve candle de correção para depois retomar a queda. Esse candle de correção no gráfico diário é uma correção do gráfico de 1 hora até a média de 20, para então a retomada da queda. Então assim, mini índice está aí, ele deu um passo importante. Existem momentos que são definidores e o pregão de hoje foi um pregão definidor. Ele definiu digamos assim, a dinâmica da tendência do mini índice. Rompeu o suporte, fechou abaixo do suporte. E por mais que nós possamos ter uma oscilação para cima, tudo indica que vai ser uma leve oscilação, porque os indicadores demonstram já uma força considerável da tendência de baixa. O dólar, eu também fiz um estudo do dólar e
o dólar ele tinha segurado aqui, ó, na média de 200, né? E eu peguei e tracei também esta seta, este desenho. E eu peguei e falei, olha, embora o dólar esteja aqui, embora na maioria das vezes em que o índice cai, o dólar sobe, eles têm uma certa correlação negativa, o dólar também está nos indicando que vai haver queda. O dólar está baixista. Eu peguei e tracei isso. Eu falei, o dólar está baixista. A não ser que ele não consiga. Porque ele estava aqui, ó. Este era o último candle. Esse aqui foi o do pregão de hoje. Este foi o último candle. Havia segurado na média de 20 períodos. Só que o day menos já estava acima do day mais, indicando que as forças baixistas eram maiores. Foi aí que eu tracei esta seta. Você pode ir lá no Telegram, no canal aberto no Telegram. O link para o canal está na bio do Instagram. Está também nos links, nos vídeos, todos os vídeos. Na descrição dos vídeos tem o link. Tá? Ou você vai no Telegram e escreve grafistas. Você tem acesso ao nosso canal aberto. Tá? Está lá, você pode ver que é o segundo estudo publicado no dia de hoje. Eu publiquei esta seta e falei, o dólar está baixista. Ele abriu, ó, em gap de alta, segurou na média de 20 no gráfico de 1 hora e voltou a cair. Só que eu tracei essa linha também. E eu falei, olha, mas o pivô ele só vai ser confirmado se os preços romperem abaixo dessa região aqui 5,16. Não rompeu, tá? Não rompeu, então não confirmou o pivô de baixa. Mas dólar seguiu em queda também. Então hoje foi um pregão assim, né, atípico, onde índice e dólar caíram. Porque geralmente quando o índice cai, o dólar sobe. Mas o índice e o dólar caíram. Ou seja, a gente não pode se ater a essa correlação, né? Porque nem sempre a correlação acontece. Olhando os papéis que mais caíram no pregão de hoje, o que mais caiu foi, entre todos os papéis das duas carteiras do Ibovespa e do índice Small Caps, né, eu olho essas duas carteiras em conjunto, tá? E eu vejo os papéis que mais subiram e mais caíram. NLAS3, o papel que mais caiu, com 10%, literalmente 10%, redondo, de queda. Tá? Aqui no gráfico diário fez um repique, retomou a queda. No gráfico de 60 minutos, né, ele está aí, ó, numa super tendência de baixa, com ADX a 62. Quando isso ocorre, a gente espera que uma lateralização pequena ocorre até a média de 8, depois volte a cair. Lateraliza até a média de 8 e volte a cair. Então pode ser que esse papel continue nessa super tendência de baixa. O ADX a 62 e essa linha branca no DMI, nesse indicador, ela indica a força da tendência. Se até no gráfico diário a tendência está em 50, né, e o papel está em super tendência de baixa, imagina no gráfico de 1 hora, né? Então assim, está tudo indicando que está em tendência de baixa, os indicadores nos mostram isso, e indicam que o papel deve continuar em tendência de baixa, devido ao nível da força da tendência. Logni 3 chegou a tentar ficar acima da média de 200 do gráfico de 1 hora, acima da média de 20 do gráfico diário, mas não segurou. Baita candle barra elefante de queda no pregão de hoje. O que você espera? Você espera a confirmação de um pivô no gráfico menor de 1 hora. Veja que a perna de baixa foi formada. O que nós precisamos? O pivô, como que ele é formado? É a perna de baixa. Isso é o pivô de baixa, né? Aí nós temos a perna de alta e a perna de baixa. Sendo que este topo é o segundo topo. Ele é necessariamente mais baixo que o topo anterior, tá? Então essa é a dinâmica. O que nós temos aqui em Logni 3? A perna de baixa foi formada. Agora nós precisamos dessa correção e da retomada da queda. Quando a tendência está muito forte, essa correção, ao invés dos preços irem para cima, eles andam de lado. Então, ao invés de ter essa formação, nós temos a seguinte formação: ele cai, anda de lado e volta a cair, tá? Aí, quando tem essa formação, nós temos um padrão de breakout, né? Que tem o setup Power Breakout, que é um dos setups que eu ensino. O terceiro papel que mais caiu foi Via 3, Via Varejo.
Né? É engraçado que o CEO da Via Varejo falou que com esse rombo aí da Americanas, né? A Americanas ia perder mercado. Inclusive está sendo afetada, né? Fornecedores não querem mais vender através das Americanas porque tem medo de receber um calote. As lojas americanas falaram para os shopping centers que não vão pagar mais os aluguéis. Então, e aí o dono da Via Varejo, que a Via Varejo, se não me engano, é dono da Ponto Frio, né? Falou que isso aí abriu um leque de possibilidades, né? Uma oportunidade muito grande para a Via Varejo. Só que é engraçado, né? O papel está em queda. O papel está em queda, né? Então, assim, pelo menos no preço da ação não foi correspondido. E é claro, gente, o mercado financeiro, o sistema econômico e financeiro, nós podemos falar que ele é um sistema complexo. Um sistema complexo é um sistema que possui várias variáveis, tem vários agentes, vários fatores que influenciam ele, e que isoladamente, se você analisar um fator isoladamente, cada fator isoladamente, você não vai conseguir entender a dinâmica do todo. Tá? Não adianta você pegar e querer entender a bolsa de valores só pelos juros. Tá? Não, você não vai conseguir entender pelos juros. Tem coisas que não vai ter lógica. Tem ação que, mesmo com o juro subindo, ela vai subir também. Tá? Mesmo com os juros subindo, e aí o custo da empresa de produzir a mesma quantidade aumentando, o preço da ação vai subir. Porque os juros não é o único fator que vai levar aquele preço, que está levando aquele preço para cima. Um sistema complexo é isso. Tá? Existem até escolas, universidades, né, de ganhadores do prêmio Nobel que se dedicam a estudar essa área, a área dos sistemas complexos. E que envolve, né, isso. Nós temos sistemas complexos na economia, finanças, né, na sociologia, enfim, na matemática, na física, na química e na medicina até, por aí vai. E então, assim, quando alguém se trata, a pessoa emite uma fala, igual esse CEO das lojas da Via Varejo, e a pessoa emite uma fala, mas que se refere a apenas um dos fatores, a pessoa não tem consciência de que aquele fator isolado que ela está tratando não é o único responsável em movimentar os mercados, tá? Então, assim, não dá para fazer uma análise lógica de consequência, né, onde você vê que o A afetou o A, aí consequentemente vai afetar o B. Não, tem situações que vai afetar o A e não vai afetar o B. Tá? E por quê? Porque são muitas variáveis mesmo. Tá? Então não dá para tirar conclusões a fim de tomar decisões de trade ou de investimento baseado em apenas uma premissa. Né? O CEO da Via Varejo falou isso. É claro, ele é o CEO, ele tem que defender a empresa, né? É normal, não existe nada de antiético no que ele fez, tá? Não existe nada, isso aqui não é uma crítica. Porque, né, a gente tem a tendência de analisar moralmente tudo. Existem coisas que não têm natureza moral, não é nem certo, não é nem errado. Tem uma natureza atípica. Né? Então, amoral, digamos assim, né? E isso que o CEO fez não é uma coisa negativa. Né? Não infringiu lei nem nada. Mas assim, foi para quem sabe que o mercado financeiro, o sistema financeiro é um sistema complexo, né? A pessoa já sabe, já tem consciência de que, né, um fator não vai melhorar, ser o único agente que vai provocar uma melhora. Tá? Pode ser até um agente que vai provocar uma melhora momentânea. Mas a longo prazo não. A longo prazo tem que ter várias coisas. Não é à toa que nós aqui, na análise técnica, análise gráfica, nós utilizamos vários indicadores. E aí nós só tomamos decisões quando todos os nossos indicadores estão alinhados. Tá? Então se a gente toma decisões quando os indicadores estão alinhados, por que
os investidores fundamentalistas, eles não devem também tomar decisões quando diversos indicadores fundamentalistas e econômicos estiverem alinhados. Entendeu? Então, essa dinâmica que tem que ser respeitada na análise técnica, ela também tem que ser levada para a análise fundamentalista. Ela tem que ser levada para todas as tomadas de decisão. Tomada de decisão, para vocês terem uma ideia, é uma ciência. A Universidade de Harvard, que é considerada a melhor universidade do mundo, tem um departamento de pesquisa de ciência com cientistas lá dentro para estudar tomada de decisão. Como que as pessoas podem tomar melhores decisões, para você ver a importância. E é claro, tomada de decisão, isso envolve tanto o mercado financeiro, envolve administração, né, de uma empresa, de um governo, envolve, né, geopolítica, envolve psicologia, envolve uma série de coisas, né. É uma das chamadas áreas transdisciplinares, né, onde, né, num curso de pós-graduação em tomada de decisão, você vai encontrar antropólogo, advogado, sociólogo, psicólogo, matemático, físico, filósofo, economista. Você vai encontrar gente com formações diversas, né? Por quê? Porque aquela ciência ali, ela se aplica a várias outras ciências. É uma área transdisciplinar, tá? E as finanças é uma área transdisciplinar. Aqui, por exemplo, o que os gráficos nos mostram? Sabe, esse conceito de médias móveis, as bandas de Bollinger, elas utilizam desvios padrão, 2 desvios padrão para cima e para baixo. Tudo isso você estuda em estatística, tá? Então a gente pode dizer que o grafista, ele é, em certa medida, um estatístico, tá? Se o fundamentalista, ele é um contador, né, porque ele tem que estudar contabilidade, porque o objeto de estudo maior da análise fundamentalista são os balanços contábeis. Na análise técnica, né, é a estatística, é a ciência que nos ajuda, né, a aplicar uma série de ferramentas estatísticas nos gráficos para que nós possamos identificar os padrões, tá? Então a RML3 subiu forte hoje. Olha só, no gráfico diário ele lateralizou e subiu, tá? Aqui ele meio que confirmou um pivô de alta. No gráfico de 1 hora ele está ainda numa perna de alta. O que você faz? Você espera uma correção, você espera uma agulhada, né? Aqui, ó, a agulhada de compra foi aqui embaixo. Então você espera uma outra agulhada. Não é porque está subindo que você tem que comprar. Você tem que esperar que os dois gráficos, de preferência até o gráfico semanal também, esteja totalmente alinhado, na mesma tendência. E aí você vai esperar no tempo gráfico que você gosta de operar, a formação de um padrão gráfico operacional, tá? STBP3. E olha só a importância de olhar o gráfico de 1 hora. STBP3 subiu hoje 8,28%. Tá? E aí a pessoa que olha aqui fala: nossa, subiu, vou comprar aqui em cima e tal. Quando você vai para o gráfico de 1 hora, você vê que foi o último candlestick. Sabe o que é isso aqui? Isso daqui é o leilão. A última hora é o leilão, tá? O dia inteiro o papel ficou nesse marasmo. Na última hora jogou para cima. Isso daqui ocorre muito. Grandes players movimentam de maneira muito forte os preços no leilão para tentar empurrar o preço para cima ou para baixo, para tentar ter algum ganho nessa dinâmica. Então tem que tomar muito cuidado. Toda vez que você vê uma alta ou uma queda muito forte, e quando você vai para o gráfico de 1 hora e você vê que foi o candle do leilão que provocou essa alta ou a queda, desconsidere, tá? Desconsidere. Você tem que esperar mesmo, ver se os preços vão subir, se vão fazer correção, se vão formar um pivô de alta, porque é muito perigoso. Isso daqui pode ser um pump and dump, tá? Pode ser um pump and dump. É o seguinte: há uma movimentação muito grande de compra, o preço sobe, e aí o preço subiu muito forte, aí nisso entra
muita gente só porque o preço subiu, e aqueles que compraram aqui embaixo, fazendo com que o preço suba, assim que entra liquidez maior, eles vendem. Então é o seguinte, eles provocam a alta para se beneficiar dela. Isso é crime, tá? Isso é crime. Então se a CVM, se a Bolsa de Valores, se algum perito, alguém chega aqui, descobre que isso daqui foi um fundo e os preços eles caem, e consegue descobrir qual o fundo de investimento, vamos supor que é um fundo ou um banco aí, que fez essa alta, pode ser, né, na teoria, esse banco caberia responder por pump and dump, tá? Isso que não pode ser feito, porque isso aqui é manipulação de mercado, né? O banco ou o fundo tem milhões, alguns têm até bilhões, com B maiúsculo, né? E aí eles aproveitam desse volume absurdo que eles têm. E aí, se um lote que eles entram aqui de 100 mil ações, de 1 milhão de ações, eles levam isso aqui para cima, tá? E aí eles podem, né, se aproveitar aí desse movimento, tá? Trade 3 subiu, mas não foi uma alta relevante, não é uma alta no contexto de tendência, né? Nem no gráfico de 1 hora nós temos pivô de alta, saiu simplesmente de uma lateralização abaixo da média de 20 para o preço estar acima da média de 20, tá? Nem sempre os preços eles formam alguma dinâmica que nos fale alguma coisa, que determine alguma coisa, né? Nem sempre. O SP500 está caindo, mas ele caiu forte hoje, mas eu já falei na semana passada que nós temos que esperar a média de 20 períodos do gráfico semanal, se vai ser rompida ou não. É a mesma coisa do ouro, né? O ouro também está em queda, mas no gráfico semanal ainda está acima da média de 20, temos que esperar. O petróleo não, o petróleo já está abaixo da média de 20, tanto no diário quanto no semanal. Tá? Então aqui ele está na iminência de uma retomada da tendência de baixa. Ele precisa romper essa região de fundo, mais ou menos em $70 o barril, tá? E um que eu queria analisar aqui, que eu analisei semana passada, foi o Bitcoin. O Bitcoin, ele ainda está segurando na média de 200, tá? Na média de 200 do gráfico semanal. Eu falei que se romper aqui, vai buscar os 28 mil dólares e 500 dólares. Tá? Mas tem que romper aqui. E, consequentemente, né, se romper aqui, ele vai confirmar esse pivô de alta, ó. Ele está formando um pivô de alta aqui. Quem sabe o que é pivô de alta, né, sabe do que eu estou falando e consegue saber como se posicionar, ok? Então esses foram os estudos de hoje. Qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até o próximo vídeo.